Recentemente saiu nas redes sociais que a cantora Anitta estava com um quadro de hérnia de disco lombar. Será que é essa hérnia mesmo que está causando as dores dela? Acompanhe nosso vídeo após a vinheta. Atualmente, a cantora Anitta falou nas redes sociais sobre uma hérnia de disco que estava impossibilitando ela de realizar um movimento, conhecido como quadradinho. Será que realmente a hérnia de disco ela te impossibilita de realizar algum movimento? Será que o movimento é proibido para pessoas que têm hérnia de disco? É isso que nós vamos falar um pouquinho mais agora. O que é o disco intervertebral? O disco ele é uma estrutura que está entre uma vértebra e outra da coluna vertebral. A função dele é de absorver alguns impactos e garante mais mobilidade entre as vértebras. Durante a noite é quando os nossos discos eles são reidratados, a partir do momento que nós tiramos a gravidade como forma de compressão. Nós temos aqui o exemplo de uma vértebra normal, tá? O que seria isso daqui? A parte mais externa em preto é a parte mais externa dos anéis fibrosos. Onde nós temos esses pontilhados são os anéis fibrosos mais internos. No meio nós temos o núcleo pulposo, que é uma substância gelatinosa que tem a característica de absorver parte desses impactos. E a partir da movimentação da nossa coluna, esse núcleo pulposo ele se desloca para os lados de acordo com a movimentação que é feita. Por exemplo, em um movimento de flexão, que é quando nós jogamos o tronco para frente, esse núcleo pulposo ele é deslocado para trás. A maioria das hérnias elas acontecem nessas regiões posteriores justamente por conta de uma maior facilidade em executar o movimento de flexão, e é um movimento que nós executamos ao longo do nosso dia. Se a gente for olhar aqui em preto, seria a medula espinhal, né, que é parte do sistema nervoso central. Ela sai lá de cima do crânio, de dentro do crânio, ela é uma continuidade do encéfalo, né? Nós temos encéfalo, tronco encefálico, e a partir da medula espinhal ela se desenvolve. Em preto, nas laterais, nós temos os ramos nervosos que vão sair para inervar músculos, pele, órgãos, certo? E aqui, em azul, nós temos a vértebra em si, que vai se articular com outras vértebras. Se a gente vir para o primeiro exemplo, nós temos aqui um exemplo de um abaulamento discal. Nas ressonâncias magnéticas, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de abaulamento em pessoas de idades distintas. Então, a maioria das pessoas pegam um exame de imagem, vê um abaulamento e se desesperam, certo? O abaulamento é fisiológico, é da idade. Todos nós teremos algum nível de abaulamento, algum nível de protrusão, e nem sempre isso vai ter relação com os sintomas. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nesse exemplo, o núcleo pulposo ele rompe um pouco dos anéis fibrosos mais internos, sabendo que esses anéis fibrosos internos eles têm pouca inervação, certo? Então eles conduzem pouca dor, consequentemente. Então, essa fase inicial não dói, certo? Se a gente for para uma fase mais avançada dessa alteração discal, nós temos uma protrusão, que é quando o núcleo pulposo ele rompe um pouco mais os anéis fibrosos, gerando já algum comprometimento maior que pode desenvolver algum tipo de dor, certo? Mas não necessariamente ainda existe dor nessa fase. É importante nós avaliarmos primeiro o que o paciente apresenta, quais são os sintomas, para identificar se esses sintomas têm relação com essa hérnia de disco, certo? Com a evolução do quadro da herniação, ela sai de um estado de protrusão para a extrusão. A diferença básica entre as duas é que na extrusão nós temos maior rompimento dos anéis fibrosos, são essas estruturas que estão aqui em pontilhado. Porém, reparem que ainda existem anéis que conseguem recobrir o núcleo pulposo, fazendo com que não deixe haver um contato direto entre o núcleo e a raiz nervosa. A depender do desvio que aconteça do núcleo pulposo, ele irá comprimir determinadas estruturas. Se ele comprime de forma posterior, ele vai acabar comprimindo medula espinhal. Se esse núcleo pulposo se desloca lateralmente, ele vai acabar se encontrando com a raiz nervosa. E na hérnia sequestrada, é o seu último estágio, nós temos rompimento total dos anéis fibrosos,
fazendo com que o núcleo pulposo entre em contato direto ou com a medula ou com as raízes nervosas, gerando irritabilidade mecânica, gerando aqui nesta região um processo inflamatório. Bom, pessoal, algumas áreas da nossa coluna são mais susceptíveis a apresentarem hérnias do que outras. Seriam as regiões que chamamos de hipermóveis, ou regiões que se movimentam em excesso. Essas regiões seriam a coluna cervical e a coluna lombar. Fisiologicamente, essas duas regiões da nossa coluna, elas não têm estruturas que fixem o seu movimento, diferentemente da coluna torácica, que é limitada justamente por conta das suas costelas. Ou seja, é uma área que chamamos de hipomóvel, ou área que se mexe de menos. As hérnias discais, elas surgem em hipermobilidades, como o Caio falou, mas essas hipermobilidades, elas surgem por conta de outras zonas na coluna que fixaram, que entraram em hipomobilidade. Por exemplo, se o indivíduo tiver uma zona plana na coluna torácica, o que seria isso? Seria um grupo de vértebras que entrou em hipomobilidade por algum motivo, seja algum motivo facial, algum motivo visceral, algum motivo muscular. Esse grupo de vértebras, elas entraram em disfunção, elas fixaram, elas bloquearam, estão hipomóveis. Outras regiões da coluna terão que assumir o papel daquele grupo vertebral para que o movimento aconteça. Tá? Os grupos vertebrais que assumem esse papel, na sua grande maioria, são a cervical e a lombar, por já serem hipermóveis fisiologicamente. Então, um grupo vertebral específico fixa uma vértebra entra em disfunção e outra resolve assumir o papel dela se movimentando demais. A partir dessa movimentação exacerbada, começam a surgir as patologias discais, por exemplo, mas podem ter outras patologias associadas à hipermobilidade, conhecido como pico de papagaio, que são os osteófitos, estenoses, espondilolisteses e a hérnia de disco, que é a mais comum de acontecer nesses segmentos que estão se movimentando demais, ok? Então, como a osteopatia ela pode te ajudar? A osteopatia irá buscar os bloqueios, as fixações, as disfunções dos tecidos e dos sistemas do corpo. A exemplo da hérnia de disco, as sintomatologias associadas a essas hérnias são dores irradiadas, são perda de força, formigamento. Caso o paciente apresente esses sintomas e os nossos testes realizados, que são os testes provocativos e irritativos, deem positivo para essas questões, isso pode sim estar associado à hérnia de disco. Porém, nós temos a dor lombar inespecífica, que nós temos alguns estudos que mostram que cerca de 80% dessas dores lombares inespecíficas, ou seja, o indivíduo fez uma ressonância magnética, fez uma radiografia e não tinha patologias, mas tinha dor lombar, 80% dessas dores estão associadas a questões viscerais, aos nossos órgãos, às nossas vísceras. Isso será tema de próximos vídeos, certo? Então, pessoal, respondendo à pergunta inicial do vídeo, não é porque o indivíduo chega para você com diagnóstico por imagem de hérnia discal em região lombar, em região cervical, que isso implicará nas limitações de movimento desse indivíduo. O que irá determinar isso é a sua clínica, ou seja, a sua sintomatologia e principalmente a sua causa. Se você não descobre a origem do problema, de nada adianta tratar as consequências. Então, pessoal, se vocês têm sugestões de mais vídeos, podem mandar via direct. O Instagram estará aqui embaixo, na descrição. O número de WhatsApp também estará aqui para marcação de consultas, para tirar qualquer tipo de dúvida. Nós estaremos à disposição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, certo? Nos veremos em breve. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou, fui!